Boa noite, querido. Estamos começando mais um programa Mensagem de Esperança. E como nós havíamos dito, durante a noite de hoje nós vamos estar falando sobre relacionamento. Está aqui comigo a pastora Michele, minha esposa, pastora da nossa igreja no Ministério Bom Retiro aqui em Catanduva. Tem me auxiliado, tem me ajudado, tem sido uma bênção de Deus para a minha vida. E nós vamos falar hoje sobre isso, como encontrar a pessoa certa. Muita gente perguntou, pastor, pastora, dá uma dica, o que a gente pode fazer para encontrar a pessoa que nós vamos passar o resto da nossa vida juntos? É difícil, é complicado, como que é? E eu quero deixar um texto para você que está no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 18, diz: E Jacó amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, a tua filha menor. Esse texto fala sobre Jacó, quando ele chega na casa do seu parente Labão, a Bíblia diz que ele se apaixona pela filha mais nova, chamada Raquel. O amor dele era tão grande por Raquel que ele se dispôs a trabalhar 7 anos pela esposa querida. E a história é complicada porque a Bíblia diz que esse pai de Raquel faz com que ele trabalhe 7 anos. Mas na hora de entregar a filha, ele entrega a mais velha. E depois ele cobra mais 7 anos pela mais nova. Então, na realidade, Jacó trabalhou 14 anos por amor até a sua esposa Raquel. E hoje, muitas vezes, a gente percebe que não tem tantas pessoas assim dispostas a fazer uma doideira dessa por uma pessoa que ama. Na realidade, amor, você que está aqui hoje, a gente vai estar falando sobre isso. Eu queria saber assim de você, será que é fácil encontrar a pessoa que vai fazer parte da nossa vida? Será que assim como Jacó, é chegar, se apaixonar, trabalhar 7 anos? Como que funciona? O que você pensa a respeito disso? Primeiramente, eu quero dar boa noite a todos e dizer que eu estou muito feliz por estar aqui. Espero que esse programa seja uma bênção aí para a sua vida. E assim, eu acredito que hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, seria muito raro encontrar um Jacó nos nossos dias de hoje. Seria muito difícil encontrar pessoas dispostas realmente. Mas eu acredito que, mesmo que a dificuldade, que exista dificuldade hoje em dia de se encontrar uma pessoa de Deus para se relacionar, uma pessoa boa para casar, de repente, eu acredito ainda que exista o amor verdadeiro, que exista sim uma pessoa disposta a lutar por alguém. Na verdade, as pessoas estão preocupadas em achar a pessoa certa. E na realidade, eu penso o seguinte, que ao invés de você procurar a pessoa certa, eu acho que nós deveríamos nos preocupar em ser a pessoa certa, na verdade, né? Porque ser a pessoa certa eu acho que seria o correto, porque quem ama, ele não procura a pessoa certa, ele procura ser a pessoa certa para alguém. Não é isso aí? Olha, quando nós nos preocupamos em ser a pessoa certa para alguém, é como se nós realmente tirássemos a carga de outra pessoa ou aquilo que nós desejamos em ver em outra pessoa e passássemos nos analisar. O que será que uma pessoa espera encontrar em mim? Então eu preciso ser a pessoa certa para alguém. E eu assim acredito, trazendo para minha própria vida, que assim a melhor forma é através da oração. A oração é a chave da vitória. É através da oração que Deus entra com providência até no nosso coração e na nossa vida sentimental. Eu penso o seguinte, a pessoa ela tem que entender o seguinte, querido, você que está em casa, você está tão preocupado de repente em procurar a pessoa certa, que você está esquecendo de ser a pessoa certa para alguém. E nesse foco, muitas vezes, a gente fica tão preocupado em quem será, quem vai ser, aonde que está, onde que essa pessoa está, que a gente esquece de colocar, muitas vezes, a nossa preocupação nas mãos de Deus. Tem gente que acha que está encalhado, né? Pastor, eu estou encalhado, já estou há tantos anos aqui, estou com meus 28 anos, estou com 30 anos, não arrumei ninguém ainda, como que eu faço? E eu estou preocupado, e eu não acho a pessoa certa. Você já parou para perguntar para você mesmo, se de repente você é a pessoa certa para alguém, né? Porque na realidade orar é muito bom, mas você também tem que ter um pouco de atitude. As pessoas
eu acho que muitas vezes falta um pouco de atitude, não só oração. Eu acho que oração é maravilhoso. A pessoa tem que orar, mas acho que falta um pouco de atitude também. É que às vezes as pessoas em si, elas são muito exigentes. Elas esperam encontrar um príncipe ou uma princesa que venha montado num cavalo branco, né? E a moça sonha com aquele moço perfeito, loiro ou moreno, alto, dos olhos azuis, ou vice-versa, né? O rapaz procura encontrar a mulher linda, perfeita. E na realidade, não é isso o importante. Na realidade, o importante é você orar sim, pedindo a Deus o que realmente você espera de uma pessoa na sua vida, mas você também está disposto a receber quando Deus envia. E nem sempre Deus, a pessoa que você acha que é certa para você é a certa. E às vezes aquela que você acha que não é a certa é aquela pessoa que Deus preparou para você. Eu acho que muitas vezes as pessoas estão tão preocupadas com a aparência, com aquilo que é externo, com aquilo que está por lá de fora. Ela procura o cara, barriga de tanquinho, né? Tem que ser bonito, tem que ser atraente. É claro, eu concordo também que tem que ser, porque a pessoa também ela vai ter um relacionamento por uma vida toda. Ela tem que sentir uma atração física pela pessoa que ela está procurando. Mas muitas vezes eu vejo que a mídia ela tem focado tanto a mente das pessoas a procurar um estereótipo de pessoa, um tipo de pessoa, que muitas vezes a pessoa está do seu lado e tão próximo, e você ainda não parou para analisar, não parou para ver. Pastor, essa conversa é boba, eu já cansei de ouvir que a pessoa pode estar tão perto de mim, poxa, eu não vejo. Eu vou te falar a realidade. Eu e a pastora, quando a gente nos conhecemos, né, nós trabalhávamos no shopping. Eu trabalhava numa área do shopping, ela trabalhava em outra, e a gente, na realidade, nunca tinha se visto, nunca tinha se conversado, mas um dia ela passou, né, pelo corredor do shopping, e eu me apaixonei por ela, à primeira vista. Eu falei, meu Deus, né, essa mulher aí só podia, olhando assim na fisionomia, para mim era tudo que eu queria, mas eu queria algo também a mais, que seria a parte espiritual. E aí eu fui procurar saber e tal, e eu percebi que ela não estava tão longe, ela estava próxima, estava pertinho, a gente trabalhava praticamente juntos, e a gente nunca tinha se encontrado, né? É verdade. Olha, eu quero explicar algo para você que está me assistindo agora, está nos assistindo agora. E assim, nós somos feitos, nós seres humanos, em 3 partes: corpo, alma e espírito. E essas 3 partes, elas têm que andar junto para um relacionamento ser feliz, para que um relacionamento seja abençoado. E eu vejo que isso ocorreu conosco, né? O corpo, alma e espírito. Pastora, o que é isso? O corpo é quando você olha para a pessoa e de repente você se atrai, como aconteceu com o pastor, como aconteceu comigo. A gente se olhou, ele gostou, atraiu, mas se depois vai ficar só nisso? Não. Aí entra a alma. O que é a alma do ser humano? Mente, vontade e emoção. É o sentimento, é os desejos, é os sonhos, os objetivos. Então assim, quando nós conversamos, nós percebemos que nós tínhamos o mesmo objetivo. Cabeças, lógico, 2 cabeças, cada uma pensa de um jeito, mas nós tínhamos um foco parecido, nós tínhamos um desejo igual, nós tínhamos uma meta parecida, né, amor? E também tinha o espírito, que eu era uma pessoa de Deus, que amava o Senhor acima de todas as coisas e tinha um desejo muito grande pela obra de Deus. E quando nós conversávamos, eu percebia que ele tinha esse mesmo desejo. Então, assim, quando nós realmente engatamos um namoro, nós percebemos que nós tínhamos esses 3 requisitos: corpo, alma e espírito.
E uma coisa assim que eu achei interessante, que muitas vezes a pessoa ela quer tomar a decisão pelo coração. E isso é perigoso. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, Jeremias 17:9 diz o seguinte, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa encontra com alguém, ou vai muito pelo visual, e ela se apaixona pelo visual. Que amor e paixão é totalmente diferente. Então, amor é uma coisa que vai além. A paixão ela é passageira. Ela é aquele fogo do momento, demora ali seus 6 meses, 7 meses, e depois ela começa a apagar. Se não houver o amor na realidade, essa paixão vai embora. E eu vejo o seguinte, amor, que muitas pessoas estão tomando a decisão pelo coração, e não pela razão. E um casamento não é só coração. Um casamento é razão. E se você deixar o seu coração sempre tomar decisão, a Bíblia já está dizendo, enganoso é o coração. Pastor, mas então eu não posso tomar decisão pelo meu coração? Você tem que entender uma coisa. Se você, porque muitas vezes o cara está apaixonado, eu vejo assim, ele está apaixonado, então, ela é linda, ela é perfeita, e ele começa a passar por cima de todos os problemas. Ela é linda, mas ela não tem caráter. Ele é bonito, mas ele não vale nada. Ele diz para ela que vai em tal lugar e trai ela. Ele diz para ela que vai ali jogar bola e não vai, ele está saindo com outra. E ela descobre, ela sabe, mas porque o coração dela se apaixonou pela beleza, ou por ele ser atraente, ou vice-versa, então ela passa por cima de qualquer coisa. Não, mas ele é lindo, mas eu estou apaixonada por ele. O seu coração vai te enganar, e a beleza vai passar, e ele vai acabar casando com você, e amanhã ele vai continuar fazendo a mesma coisa que ele fez hoje. Então a gente tem que ter um pouco de razão também, não é verdade? Eu escutando o meu esposo, o pastor Emerson, falando, me veio à memória a história de Jonas, né? Que quando Deus disse para ele ir para Nínive, e ele foi para Tarsis e tomou um navio, e ele foi desobediente a Deus. E me veio essa memória agora, neste momento, que Jonas, ele trouxe um sofrimento por ter desobedecido a Deus para todo um grupo de pessoas que estava ao seu redor. Não somente ele sofreu. E um relacionamento errado, um relacionamento feito somente pela emoção, pela paixão, pelo coração, o futuro, ele vai trazer um problema não somente para aqueles que casaram, mas vai trazer um problema para toda uma família, porque os pais vão sofrer, os filhos que porventura irão sofrer, de repente, com uma separação, com um divórcio, porque casou errado, porque tomou uma atitude errada. Então, é muito importante isso que o pastor está falando. É muito importante isto que meu esposo está falando. Você realmente agir com a sua consciência, realmente. Agir com a sua consciência, com a sua razão. Ver todos os requisitos. Se a alma bate, se o corpo, se o espírito. Porque depois que você casar, a pessoa não tem que ser só espiritual. A pessoa não tem que ter só a alma, não tem que ter só o corpo. Então tem que ter um conjunto. Isso é muito importante. Então, que você que está nos assistindo hoje, que de repente está à procura de uma pessoa certa, ore ao Senhor, peça a direção de Deus, analise a companheira ou o companheiro que está do seu lado, se realmente ele não está servindo somente para hoje, para ocupar o amor, essa paixão louca que está dentro do teu coração, mas se lá no futuro ela vai ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa mulher, ou um bom homem, um bom marido, um bom pai. Então eu acho que tem toda essa situação, né? Na verdade, a pessoa, quando ele está apaixonado por alguém, ele se apaixonou. Então o que acontece? A tendência é ele ir só pelo coração. E o problema é que a gente tem aconselhado muita gente, e nós passamos aí, né? Praticamente todos os dias a gente está aconselhando alguém, falando com alguém a respeito disso. E a pessoa diz assim, pastor, quando eu namorava, eu suportava qualquer coisa, porque eu estava apaixonada por ele, eu estava apaixonada por ela. Mas agora eu casei, e agora eu estou vendo que não é assim, que não é desse jeito. É claro, o casamento, ele por si só, ele traz um certo desgaste. Por quê?
E quando você namora é aquela coisa, você está lá na sua casa, né? Você se troca, tem aquela esperança, poxa, hoje ela vai estar assim, ela vai estar assado, ela vai estar com o cabelo assim, ela vai estar... E aí o que acontece? Você chega lá, na realidade ela supriu até a necessidade, ela foi além. Ela está, né, chique, bonita e tal. O que acontece? Você vai casar, você vai ver a sua esposa em todas as etapas. Você vai ver a sua esposa acordando, você vai ver a sua esposa descabelada, você vai ver a sua esposa desarrumada. É verdade? É verdade. Que a pessoa acha que ele vai casar e a mulher vai acordar igual uma boneca no outro dia. E ele vai passar por todas as etapas. E o que acontece? E vice-versa. Você vê ele todo lindo, todo príncipe. E aí a hora que você acorda, minha irmã, você vai ver que ele não é todo aquele príncipe que era, né? E ele vai até ele se arrumar, se ajeitar, tirar a olheira, vai demorar. Então o que acontece? A pessoa casa pelo visual. E o visual vai trazer prejuízo. Por quê? Porque amanhã, muitas pessoas, a grande maioria hoje, né, tem tido relações sexuais antes do casamento. E um dos grandes problemas qual tem sido? A gravidez indesejada. A pessoa engravida antes do casamento. E aí o que acontece? Aquele sonho já muda tudo. Por quê? O corpo da mulher vai ser transformado. A barriga vai crescer, algumas incham, né? E aí ela já não vai mais ser aquele visual que você tanto queria. Por quê? Porque vocês adiantaram o processo. E esse é um problema de muita gente, adiantar o processo, não é verdade? É isso mesmo. Olha, eu me lembro que quando nós namorávamos, nós fizemos um pacto um com o outro, que nós realmente íamos ser fiel a Deus até o dia do nosso casamento. E eu me recordo que nós também éramos jovens, e somos ainda, né? Somos jovens ainda. E eu me lembro que, assim, que nós tínhamos um respeito tão grande, apesar do nosso amor intenso, que nós sentíamos um pelo outro, e as lutas que nós enfrentamos. Mas eu percebia que ele era a pessoa certa para mim, porque toda vez que eu percebia que Satanás estava nos rodeando para que nós viéssemos a pecar, ele tomava uma posição e barrava uma situação e saía correndo. Porque a Bíblia diz assim, fugir da aparência do mal. Então eu percebia que ele era a pessoa certa para mim, porque ele sabia do meu sonho de me casar na pureza de Deus, de ser uma moça dependente de Deus, e ele também era assim. Então, e vice-versa, quantas vezes eu percebia que ele, como jovem, como homem, me amava, sentíamos atração. Então, quando eu sentia que às vezes Satanás estávamos nos rodeando, eu também tinha uma reação firme e não, nós vamos ser fiéis a Deus. E nós namoramos durante 7 anos, tivemos muitas lutas, muitas dificuldades, mas nós tivemos um casamento abençoado. E hoje eu vejo aqui, amor, os nossos jovens, que eles brincam e falam assim, que nós somos um exemplo para eles, que eu me sinto lisonjeada por isso. Mas um namoro que começa certo, um namoro que é na presença de Deus, certamente será um casamento abençoado, será um casamento na presença de Deus. Tudo aquilo que começa certo, a tendência é terminar certo. Se você começar errado, a tendência é dar errado. Então, para você procurar a pessoa certa, primeiro você tem que começar fazendo a coisa certa. Outra coisa que acontece muitas vezes é que a pessoa certa nem sempre vai ter a situação financeira que você quer. O que eu vejo hoje? Muita gente procurando o parceiro, o marido, a esposa, pela situação financeira dele. Então o que acontece? Ah, poxa, eu preciso arrumar um cara rico. Eu preciso arrumar uma mulher rica. E aí o que acontece? Isso é mais difícil para o homem. Para a moça ela se adapta muito mais rápido à situação. Por quê? Porque geralmente a gente tem isso aqui ainda, né? Um pouco mais ainda tem, que o homem supre, que o homem paga a conta e tal. Então para a mulher é um pouco mais cômodo ela encontrar alguém de uma situação financeira melhor. E para ela não muda tanto, mas para o homem, muitas vezes o que acontece? Ele procura alguém que tenha uma condição financeira maior. E ele vai enfrentar um monte de problema. Por quê? Primeiro, que a situação dele não é igual, não é compatível,
Então ele vai, pastor, mas o amor ele supera tudo. Mas tem família, tem pai, tem mãe. Então a gente tem que pensar bem aquilo que a gente vai fazer. Se você estiver procurando alguém pela situação financeira, você já está dando o passo errado. Porque na realidade, a pessoa certa é a pessoa que vai se encaixar ao seu padrão. Ela vai entender, ela vai te respeitar, mesmo muitas vezes você não ganhando tanto ou não recebendo tanto. E hoje a gente vê muita gente preocupado com dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro ajuda, mas o dinheiro não vai trazer felicidade para você. Essa é uma verdade. Olha, assim, nós conversamos em casa e nós decidimos falar um pouquinho de nós. E eu me lembro que quando nós começamos a namorar, o Emerson ele tinha uma situação financeira muito difícil. E ele ganhava bem menos do que eu. Apesar de eu também ser de uma família simples. Só que assim, a minha mãe tinha uma preocupação muito grande por ele não, no futuro, não conseguir me dar um devido conforto que eu estava acostumada. Enfim, alguma coisa desse tipo. E eu me recordo que a primeira vez que nós saímos juntos, que nós fomos comer uma pizza, e ele me deixou em casa, do jeito que eu desci, acabou a gasolina do carro dele. Você se lembra disso, amor? Como não se lembra? Não tem como, né? Tem coisa na vida que é melhor esquecer. E às vezes, queridos, quando nós saíamos, porque ele nunca admitia que eu pagasse conta. Porque ele queria que ele suprisse, mas ele ganhava muito pouco. E a situação dele era difícil. E às vezes nós íamos comer um cachorro quente, uma pizza, mas mesmo ele sendo, não querendo às vezes, mas a gente sentava, olha, para comer a pizza não tem hoje, mas tem para o cachorro quente, pode ser. E eu ia comer cachorro quente com ele com a maior alegria do mundo. Às vezes nós juntávamos R$5 daqui, dá para comer a gente divide. E assim, mas hoje eu vejo que Deus nos abençoou, que Deus assim tem abençoado a vida dele. Que na verdade, quando a gente encontra a pessoa que a gente ama, a gente começa a compreender tanta situação. Então a realidade é que muitas pessoas não têm procurado a pessoa certa nesse sentido. Ela procura a situação financeira. Se você procurar a situação financeira, possa ser que você até encontre alguém, mas possa ser que amanhã, a hora que isso acabar ou se acontecer um problema, você vai começar a sofrer, porque você não casou por amor, você casou pelo dinheiro, você casou pelo que a pessoa poderia oferecer para você, não é verdade? Então não procure a pessoa pelo que ela tem, tá? Então não procure por isso. E muitas vezes a gente tem procurado que as pessoas procuram a pessoa, eles idealizam a pessoa do jeito que eles querem, e eles procuram a pessoa no lugar errado. Que tipo de pessoa você quer? Aonde você tem ido para encontrar esse tipo de pessoa? Essa é a verdade. A pessoa está tão preocupada em procurar a pessoa certa que ela está indo no lugar errado. Então, para a gente encerrar aqui, porque o nosso tempo já está explodindo aqui, se já não estourou, é o seguinte. Primeiro, que a gente colocou aqui, preocupe-se em casar com a pessoa certa, hein? Tá? Segunda coisa, procure através da oração, tá bom? Você tem que orar. Se você não apresentar a Deus, meu irmão, nada que comece a ser o projeto de Deus vai para frente. Então, primeiro, coloque seu projeto na mão de Deus. Outra coisa, não tome uma decisão só pelo coração, mas haja com a razão. Tá? A pessoa certa nem sempre vai ter a situação financeira que você gostaria de ter. Então, aprenda a entender. Possa ser que amanhã a situação mude. Como a nossa mudou, Deus nos abençoou. Antigamente eu não tinha dinheiro para pagar um cachorro quente. Hoje eu tenho, graças a Deus, né? Pelo menos o cachorro quente eu consigo. Deus, ele nos abençoa, ele nos honra. E outra coisa, casamento ele é construído a dois. Uma vida, um relacionamento ele é construído a dois. Sozinho você não vai para frente. Então não pense que só o seu amor vai suprir tudo. Tem que ser em dois. Tanto dele como para você, como de você para ele. Tá bom? E última coisa, cuidado para não ficar ouvindo muitos outros, né, amor? Porque esse é um problema muito grande, né? Quando às vezes nós ouvimos, principalmente nós mulheres, né? Você jovem que está assistindo o programa, cuidado com as amizades,
com as pessoas que você abre o seu coração. Nem sempre as pessoas têm um bom conselho para te dar. Então, ouça mais a voz de Deus, procure o seu pastor, procure a sua pastora, procure alguém da sua confiança, para de repente você conversar e joelho dobrado, porque quando eu orava, eu não estava esperando especificamente por ele, eu não orava por ele, eu orava a Deus por um homem de Deus. E eu tinha a certeza do que eu queria me casar com um pastor. E ele brincava ainda que ele não seria pastor. Mas hoje ele é o pastor, então eu casei com a pessoa certa. Mas eu entrei numa conclusão, que não existe mesmo a pessoa certa. O que existe é nós sermos a pessoa certa para o outro. Porque quando a gente tem essa preocupação em ser, nós conquistamos o ser do outro para nós. É isso aí. Querido, é o seguinte, nós vamos estar aqui toda a última terça-feira do mês falando. E eu peço a você, talvez a gente continue esse assunto, porque esse assunto também, Vai longe. Se for olhar a realidade, ele vai longe, né? Mas que talvez esses poucos conselhos, esse pouco tempo que a gente teve, possa tocar o seu coração, possa abrir os seus olhos. Talvez você está com a pessoa e você está sofrendo porque você está apaixonada pelo corpo dele, dela, pelo visual dele ou dela. Mas, querido, o caráter dele foi longe. O caráter dele não existe. O caráter dela não existe. Então não vale a pena ficar com uma pessoa mau caráter. Tá? Coloque seu coração na mão de Deus. Tenho certeza que Deus tem alguém especial preparado para você, que vai te dar carinho. Ou então, se você é essa pessoa que está fazendo essa outra pessoa sofrer, tome uma decisão, poxa. Seja a pessoa certa para ela. Faça com que essa pessoa que te ama tanto seja abençoada através de você. Mude o teu caráter, seja responsável. Seja um homem que vai dar carinho, vai dar amor para essa mulher. Seja uma mulher que vai dar respeito para esse homem. E tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. A gente quer fazer uma oração por todos os casais, por todas as pessoas que estão talvez sozinhas, procurando alguém. Amor, eu queria que você desse a última palavra rapidinho, por causa do nosso tempo que já foi. E faz essa oração também. Pai querido e santo, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por esses jovens, por essa mulher, por esse homem que está por trás deste televisor, me assistindo meu esposo, Senhor. Pai, o Senhor nos levantou nesta cidade por um propósito, Pai. Senhor, que o Senhor possa visitar essa casa agora, Senhor, para abençoar essa vida, abençoa esse jovem, que ele venha encontrar sim a pessoa certa para ele, que ela venha encontrar um homem certo para ela, que venha fazer ela feliz, ele feliz, que venha ser honesto nessa relação. Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar que da mesma forma que o Senhor me abençoou e abençoou o meu esposo e tem abençoado a nossa vida, eu quero profetizar essa bênção sobre todos os casais, sobre todos esses jovens, adolescentes, todos esses que estão nos assistindo, que um dia ainda vão se casar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe. Até semana que vem, em nome de Jesus, às 21h30 nesse canal. Programa Mensagem de Esperança. Te espero aqui. A paz do Senhor. Um grande abraço para você e para toda a sua família. We are the children.